Os tronos e domínios, governos e poderes, o teu nome sobre todos, e os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado é Santo. Olha a ideia do pastor, irmão. Vai lá. Teu nome é o mais alto. Teu nome é o maior. Teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, o teu nome é sobre todos, e os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado Santo pra sempre. Nós vamos rapidamente, ouvir a palavra do Senhor. Eu quero trazer uma mensagem para vocês. A pastora Cibele também vai estar trazendo. E nós estaremos fazendo ao final aqui algumas homenagens, Não saia desse culto, é uma festa hoje aqui. Nós queremos agradecer a Deus desde o primeiro dia que a nossa igreja chegou aqui no nosso município, no ano de 1974. Por uma família, que abriu as suas portas, para que nós hoje, depois de 50 anos, pudéssemos estar nesse lugar, que o Senhor nos preparou, e tudo aquilo que nós já fizemos, pelo município de Iracemápolis e por outros, porque nós também, como igreja, também deixamos e lançamos missionários, pastores, que saíram aqui do nosso município e hoje estão pregando a palavra de Deus em cidades vizinhas, em cidades um pouco mais longe. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela foi pregada, amém? Então, se você trouxe a sua Bíblia aí, pegue ela. Nós vamos, antes de lê-la, pedir que o Espírito Santo esteja conosco. Senhor Deus, nosso Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor, pela oportunidade de estarmos, Senhor, diante da Tua presença. E que nesse momento agora, depois de nós termos louvado e engrandecido o Teu santo nome, nós queremos ouvir a Tua palavra, que ela alimente, Senhor, o nosso coração, a nossa alma, ó Senhor, para que nós possamos continuar, Senhor, levando a Tua mensagem, levando, Senhor, a semente, ó Senhor, mesmo que um dia chorando, mas nós, Senhor, um dia também colheremos, com alegria no nosso coração, assim como nós temos feito em todo esse tempo na nossa cidade. Pai, eu peço a Ti, no nome precioso de Jesus, amém, e graças a Deus. Se você pode, abra a palavra de Deus no livro do evangelista, do apóstolo Lucas. Graças a Deus. Lucas no capítulo 4. Aqui Jesus, ele recebe da mão de algumas pessoas que estavam dentro de uma sinagoga o livro do profeta Isaías. E as palavras que ele fala para aquele povo, eu quero que você ouça elas, e elas servem para nós hoje. Porque quando Jesus ele diz aquelas palavras, as palavras foram escritas há mais de 700 anos pelo profeta Isaías. E quando ele recebe o livro do profeta Isaías, porque lá eles não tinham
a Bíblia. Eles tinham os rolos, né? Os livros que foram escritos antes pelos profetas. E dentro de cada sinagoga era guardado esses rolos, e eles abriam os rolos para ler, né, aquilo que haveria de acontecer. Então aqui Jesus, né, o subtítulo desse texto que começa no capítulo 16, Jesus ele é rejeitado pelas pessoas. Mas se atente aqui nessa palavra. No versículo 16 do capítulo 4 está escrito assim: quando Jesus chegou a Nazaré, cidade da sua infância, foi à sinagoga no sábado, como de costume, e se levantou para ler as escrituras, e entregaram para ele o livro do profeta Isaías, e ele o abriu e encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar aos cativos para que sejam soltos, e os cegos para que vejam, e os oprimidos para serem libertos. E é chegado o tempo do favor do Senhor. Jesus fechou o livro, devolveu o assistente, sentou-se, e toda a sinagoga o olhavam atentamente. Então ele começou a dizer: hoje se cumpre as escrituras que vocês acabaram de ouvir. E todos falavam bem dele, e estavam admirados com as suas palavras de graça, que saíram dos seus lábios. Contudo, olha o final desse versículo 22, perguntaram: não é esse o filho de José? Irmãos, eu quero trazer uma palavra para nós aqui nessa noite, porque nós estamos diante de um desafio. O nosso desafio é estar com a nossa família aos pés do Senhor. Você, marido que está aqui, eu falo isso muito em casamento, você representa Jesus lá na sua casa, e a sua esposa representa a igreja. E nós precisamos tratar a igreja, né, do Senhor Jesus, né, com amor. E quando nós temos isso em mente, nós precisamos entender que a nossa casa, né, ela vai ser abençoada, né, quando nós nos posicionarmos. E o papel do homem no lar é muito grande. Embora quem carrega o piano são as esposas, não é isso? Não é isso? Irmãos, eu estou num trem de uns 60 dias aqui nesse lugar, né, trabalhando. Eu chego em casa cansado, né? A gente chega muitas vezes que não quer nem falar, né, com a Alice, né, Alice? Quer brincar com o pai fala assim: posso dormir um pouquinho, né? Porque trabalhar de pedreiro não é fácil, viu, irmãos? Valorize essa profissão, né? E a gente chega cansado, mas você chega lá, está lá as coisas todas feitas, né? Principalmente quando nós temos a incumbência, né, de estar diante da igreja. É uma incumbência muito grande. E a palavra de Deus diz mais ainda no livro de 1 Pedro, que os maridos que não tratam bem as suas esposas, nós estamos aqui no culto da família, domingo para nós é o culto da família, e o marido que não trata bem a esposa, Pedro diz que as nossas orações não passam do teto, ela não chega diante de Deus. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque para que o Espírito do Senhor esteja sobre nós, assim como esteve no Senhor Jesus, nós precisamos estar embaixo da bênção do Senhor. E a bênção do Senhor, ela é nos dada, e nós temos que abrir o nosso coração e tomar posse. Ninguém vai enfiar a bênção do Senhor em você. Você precisa dar um passo. Por isso que aos domingos, sempre no finalzinho, esse ano nós estamos pedindo, né, as pessoas que querem orar por alguém, interceder por alguém, que você dê um passo à frente. E nós vamos fazer isso nessa noite. Porque eu estava saindo de casa, eu me emocionei de vir aqui nesse lugar. E eu olhei para minha esposa e falei: bem, a responsabilidade de construir é fácil, mas a responsabilidade de trazer a palavra do Senhor, ela pesa sobre os nossos ombros, porque, irmãos, são vidas, são almas que carecem, assim como eu, da palavra do Senhor. Porque a palavra que vem para mim, né, entregar a vocês, ela vem para mim, eu preciso estar, né, encaixado nesta palavra. Porque eu não posso vivê-la falando, eu preciso vivê-la todos os dias da minha vida. E assim somos nós. Quando nós tomamos um passo, né, à frente, de falar: Senhor, eu quero que o seu Espírito entre em mim, aí sim, nós vamos, aqueles que estão cativos,
eles serão soltos. Aqueles que estão cegos, muitas vezes você tem olhos, mas você está cego, né? Você vai ver, e os oprimidos serão libertos, porque é chegado o tempo do favor do Senhor. E nós estamos num lugar, irmãos, que é chegado o tempo do favor do Senhor. E eu estava vendo, irmãos, quando o povo de Deus fazia 50 anos, né? O Yom Kippur todo ano é feito para o povo de Jerusalém. Mas quando o Yom Kippur, ele passa, né, de 50 em 50 anos, né, é tocado o shofar. E o shofar, quando era tocado, a presença do Senhor naquela época, né, era uma coisa diferente que acontecia naquele povo. Então, a cada 50 anos, né, as pessoas eram perdoadas. Aqueles que um dia, né, perderam as suas casas, as casas eram devolvidas, né, as pessoas se juntavam, elas se organizavam, e assim somos nós. Hoje eu estava falando com uma pessoa, eu falei assim, lá na igreja quadrangular tem um grande formigueiro. Nós somos formigas, né? E quando você vê um formigueiro, se ele for desorganizado, ele não é um formigueiro. Pode ser de saúva, pode ser de cortadeira, pode ser de lava-pé, que ninguém gosta de pisar em cima, né? Mas às vezes a igreja tem que ser lava-pé, irmãos, né? Porque Deus não fez o povo dele para ser pisado. E nós precisamos tomar posição. E quando você toma posição, né, no seu bairro, na sua rua, na sua casa, as coisas mudam. Porque chega de pessoas reclamando, chega de pessoas lamentando. Às vezes nós tropeçamos nas coisas, você não tira da frente, tropeça de novo e só reclama. Tira o negócio do lugar. Então nós precisamos tomar posição, e assim Jesus fez, ele tomou posição. E quando ele entra naquela sinagoga, ele começa a ler um texto, né, que estava dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim. Aqueles que não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus, falavam, nossa, isso é uma blasfêmia, esse daí não é o filho do José. Aí eu vou engatar uma outra aqui, que lá não é o filho do pastor Humberto. Não é aquele que corria para a rua, que andava nos tanques das represas aí da usina, atravessava. Um dia apareceu dentro da usina de Iracema, porque entrou pelos túneis lá por baixo, apareceu lá, o guarda mandou sair. Era ele. E hoje ele está pregando a palavra de Deus, irmãos, mas não sou eu. Foi Deus que me escolheu. E Deus se escolheu para estar aqui. Porque, irmãos, as nossas posições, a Bíblia diz que se todo mundo for pé, né, quem vai ser braço, quem vai ser, né, dedo? Não, cada um tem a sua função, e no formigueiro também é assim. Tem aqueles que cuidam daqueles que estão nascendo, né? Cadê os irmãos aí que cuidam das crianças? Hoje vocês estão aqui sentados ouvindo, glória a Deus por isso, né? Mas enquanto nós estamos no culto, os nossos irmãos estão lá, dando a semente da palavra de Deus para os nossos filhos. E não é brincando, não é assistindo xereque, né? Porque muitas igrejas, irmãos, tiram os filhos para assistir xereque numa sala escondida. Aqui não. E eu já vou falar, enquanto prego, eu vou falar tudo que vai acontecer aqui na nossa igreja. Enquanto nós estivermos aqui nesse culto, os nossos filhos estarão aqui em cima, no segundo andar, em 2 salas divididas, ouvindo a palavra do Senhor. As mamães com os bebezinhos de colo vão estar naquela sala onde está o som, com um vidro enorme. Elas vão assistir o culto e ficar com seus filhos lá. Nós vamos ter salas em cima dos banheiros lá no fundo, sala de mídia lá. E nós vamos trabalhar para que tudo isso que nós estamos vendo, né? Às vezes você olha assim e fala, mas pastor, quando estiver pronto não vai cair na cabeça não, é de isopor. Teve gente que passou aí na rua e falou, viu, mas não, isso aí aguenta? Eu falei, viu, o que tem dentro aqui, pode pousar 5 helicópteros aqui em cima do telhado. Irmãos, é tudo concreto. Dentro do isopor é concreto. Vocês vão... Só um minutinho. Dentro de cada buraco desse é concreto. 3 peças dessas dá 1 metro quadrado. E depois quem tiver coragem de nos ajudar no final do culto, trazer tudo que está lá fora aqui dentro, em 10 minutos a gente faz isso, se cada um pegar 4. Porque dá para pegar, você faz assim, 2 numa mão, 2 na outra. Mas Deus nos dá estratégia, a vida é assim. Há 50 dias atrás não tinha nada aqui, só tinha o chão. E as pessoas olhavam, e nós muitas vezes estamos aqui, né, com os nossos olhos físicos, você fala assim, mas será? Vai ter 10 metros de altura. E depois que chegar naquela altura que não dá mais, como que vai fazer? Só não pode tomar uma, né, para trabalhar, tem que tomar... o de Deus, né? Porque vai ter que subir nos andaimes. Então, irmãos, a nossa igreja ela tem caminhado e não é de hoje.
E nós estamos nessa data, que é uma data especial para nós, que a igreja comemora 50 anos aqui no nosso município. E se hoje, né, o pastor Humberto estivesse aqui, faria 77 anos, que era o sonho dele estar nesse lugar. Ele veio aqui muitas vezes. Antes de nós pensarmos, ele rascunhava, ele desenhava. O projeto dessa igreja foi feito 3 vezes. E nós sempre agradecendo a Deus por tudo que Deus deu visão àquele homem que, quando chegou aqui em Iracemápolis, tinha sua 4ª série, mas era um homem capacitado pela palavra de Deus. E assim nós precisamos ser. Não importa o que você estudou, se você se dedicar, se você se entregar ao Senhor, os seus olhos, que um dia podem estar cegos para algumas coisas, eles verão. E se nós estivermos oprimidos, nós seremos libertos, porque é chegado o tempo do Senhor. E esse tempo, irmãos, não é um tempo que vai ser específico, que nós vamos marcar um dia, e vai tocar uma trombeta, e vai descer anjo. Não, é o tempo que você falar, hoje chega, eu vou mudar de vida. Quando você tomar essa posição, esse dia é chegado, seu favor. E assim é a nossa casa, a nossa igreja, tudo que nós fazemos. E aqui quando Jesus, ele fala, né, todas essas coisas, e o texto fala que, quando ele fecha o livro, ele entrega, né, as pessoas lá da sinagoga, as pessoas começam a olhar atentamente para ele, e ele falando aquelas palavras, eles ficaram todos admirados. E assim muitas vezes somos nós. Você vive um certo modelo de vida, e depois você fala, não, agora chega, eu vou viver de uma outra forma. Eu não me assento mais em rodinhas, em bebedice, eu não faço mais isso ou aquilo. E as pessoas começam a ver você e falam, viu, mas esse daí não era aquele que sentava aqui com nós? Agora está andando com Bíblia? Irmãos, hoje não é mais problema, né? Mas quando nós mudamos para cá, no ano 1980, quando você andava com Bíblia na mão, tinha uns que escondiam a Bíblia, né? Ou até debaixo do paletó, não sei, né? Porque lá vai o crente. Era assim. Esta cidade, né, quando o pastor Humberto veio para cá, ele não foi o primeiro pregador da igreja do Evangelho Quadrangular, vieram outros. Nós temos pessoas aqui em nosso meio que não podiam ter filhos. Quantos filhos a senhora teve mesmo? 4, né? Glória a Deus, né? Não podia ter filhos. Aquela que virá depois de me empregar aqui não andava. Cadê o pai dela? Está ali, a Tina, né? O João. Ela não andava com 2 anos. Então os milagres e maravilhas que nós vimos e que nós vemos até hoje da igreja do Evangelho Quadrangular, ela continua, e nós estamos aqui nesse lugar e consagramos esse lugar para que isso continue na nossa vida. Mas é a parede? Não, irmãos, somos nós, a igreja somos nós. E quando nós nos ajuntamos, por isso que a Bíblia fala, com o mesmo pensamento, com o mesmo intuito. Quando você sai da sua casa, se você falar assim, ó, eu vou para a igreja hoje, eu vou fazer um culto ao Senhor, e Deus vai operar milagres. Aí o outro na outra casa faz a mesma coisa, e o outro na outra casa faz a mesma coisa. Quando você ajunta, irmãos, ajunta. Sabe quando você compra carvão? Lá, para fazer o churrasco, ele vem apagado, né? Mas quando você fala na sua casa, todos aqui chegam acesos. Essa é a diferença. E quando nós fazemos isso, né? Não precisa ninguém vir acender. O Espírito já chega com cada um de nós. E aí as coisas acontecem, porque uma brasa só não faz churrasco, né? Tem que juntar, não é assim? Pega uma só, um carvãozinho só do saco e acende ele, vê se você consegue fazer um churrasco na sua casa. Mas quando você vai juntando todos eles, né? Vai ficando mais quente, mais quente, mais quente. Aí fica um negócio diferente. E assim é a palavra de Deus, irmãos. Então nós precisamos entender que o tempo do favor do Senhor, Ele está sobre nós. E hoje eu louvo a Deus, né, por tudo que Ele tem feito. Se nós olhássemos, né, para trás, a nossa igreja desde 1974, ela veio, né, de lugar em lugar, de casa em casa, batizando em lugares diferentes, né? Eu lembro aqui de irmãos que, inclusive é um testemunho, nós já fizemos aqui, prefeita, vários batismos em vários lugares. Já fizemos batismo no Poção do Brasílio. Quem é antigo aí de Iracemápolis? Quem lembra do Poção do Brasílio? Tem muita gente que não lembra. Não, ergue a mão mesmo. Quem lembra do Poção do Brasílio? Olha, irmão, pouca gente, não dá nem 10. Quem não sabe dar um Poção do Brasílio? Lá na rotatória da cidade está escrito Iracemápolis, passa um riozinho, não passa? Do lado de cá, tinha uma ribanceira, tem ainda, né? E era uma poça grande ali, no Ribeirão. E a gente fazia batismo ali.
Um dia o pastor Humberto estava fazendo batismo ali, e depois do batismo ele fez um apelo. Quem quer aceitar Jesus? E como estava ali na rodovia, parou vários carros para ver se era algum acidente, se tinha acontecido alguma coisa. E um senhor taxista de Limeira ergueu a mão. Eu quero aceitar Jesus, irmão Buriolo. Ele aceitou Jesus lá na pista. Olha que benção. No Tanque Novo nós já fizemos batismo. Na piscina aqui do Centro de Lazer já fizemos batismo com a pastora Osai. No Ribeirão Cachoeirinha ali, embaixo da igreja sede, quem se lembra, a gente fazia isso aí é crime ambiental, né? Hoje é. Nós fazíamos uma tampa e a gente parava o rio. Enfiava a tampa assim na manilha, o rio secava para baixo. E enchia de água, a gente fazia batismo lá. Depois as crianças, o que acontecia com as crianças? Ia tudo do outro lado esperar abrir a comporta. Jesus amado, descia um vagalhão de água e todo mundo chegava com a cueca suja em casa. Era assim, irmãos. A gente desbravou. Quantos batismos, às vezes em piscina, na casa dos irmãos, né? A gente fez cultos. E desde lá, né, o Senhor tem nos abençoado grandemente. E aqui, irmãos, eu confesso para os irmãos que era já para estar pronto. Mas Deus trabalhou. E nós fomos fazendo igrejas. Fizemos igreja no bairro Tanquim, em Piracicaba. Né, um terreno de mais de 3.000 metros nós compramos lá, entregamos aquela igreja pronta. Fizemos igreja em Santa Bárbara do Oeste. Abrimos obras novas em Santa Bárbara do Oeste. Né, várias igrejas nós ajudamos o povo de Iracemápolis. E eu falo aos irmãos que esses dias eu estive com o pastor Taninho, que não pôde estar hoje aqui, mas ele estará no dia 30, no último culto desse mês, né, que ainda é o mês quadrangular para nós, de festa. Ele estará aqui trazendo a mensagem da palavra de Deus, e ele vai trazer uma notícia muito boa para nós, amém? Uma bênção para a nossa igreja. Eu não vou dizer aqui, eu vou deixar o chefe dizer, amém? Mas vocês vão sentir que há algo muito importante na nossa igreja aqui de Iracemápolis. E ele estava dizendo, irmãos, que ele é o presidente do estado. Ele disse assim: a igreja de Iracemápolis é muito forte. No estado de São Paulo, esse ano, ela já foi a 24ª no ranking. Irmãos, tem 3.000 igrejas no estado de São Paulo. Nós já fomos a 24ª. Nós ficamos flutuando entre as 30 do estado de São Paulo. Por quê? Porque nós temos aqui um grande formigueiro. Irmãos, não se ofendam, as formigas trabalham. O que a palavra de Deus diz, né? As crianças que gostam, o que a palavra de Deus diz da formiga? O que ela fala, Alice? Ela fala assim, ó: aprenda com a formiga, ó preguiçoso. Ela fala isso, não fala? Aí você vai ler a palavra e você fala: nossa, mas eu sou preguiçoso. Irmãos, quem vê a formiga cortadeira, muitas vezes ela pega um galho maior que ela, não sei quantas vezes, e ela vai levando, o vento dá, derruba, ela levanta, ela pega de novo, ela vai, e ela leva o galho até no buraquinho. Quem mandou ela fazer isso? Ela nasceu para isso. E sabe que você nasceu para ser adorador. E nós precisamos entender que para ser adorador é uma decisão nossa. Embora Deus nos fez adorador, mas é uma decisão nossa porque Ele nos respeita. E quando você decide ser um adorador, você se torna uma formiguinha no céu do Senhor, no jardim do Senhor. E eu falo isso, irmãos, porque imagina, né? Se nós tivéssemos aqui 6 elefantes, se você perde um, fica com 5, você perde outro, fica com 4, e vai diminuindo. Agora, se você tem 1 milhão de formigas, leva muito mais piano do que 6 elefantes. Então, quando nós trabalhamos e a nossa igreja trabalha, né, se nós fôssemos dar a programação nossa desse fim de semana para qualquer outra igreja aí, eu duvido que fariam. Nós fizemos uma vigília na sexta, tinha 140 pessoas, até meia-noite lá na igreja. Depois, no sábado de manhã, nós íamos plantar árvores aqui, eu imaginei que vinham umas 30, veio bem mais. Em 35 minutos, prefeito, nós plantamos todas as árvores aqui. Quem chegou atrasado, chegou gente e já tinha acabado. Chegou gente e já tinha acabado de pôr a árvore no chão. Depois nós programamos e organizar aqui os irmãos trabalhando, produzindo isso aqui, montando tudo. E depois, né, hoje de manhã, essa surpresa dessa carreata que nós tivemos, né, uma multidão de carros aí, de bênçãos, e andando.